Pessoal, muito bem, vamos voltando aqui para mais uma aula, né, na nossa turma do segundo ano. E aí, galera, hoje nós vamos dar início a um tema novo, que é a parte de soluções do segundo ano. E para a gente começar, né, na aula aqui de hoje, nós vamos começar com os conceitos iniciais a respeito das dispersões. Paulo, como assim dispersões, soluções? Vamos com calma para a gente poder entender isso bem direitinho, tá certo? Veja bem, lá no primeiro ano, quando a gente começa a estudar a química de forma mais aprofundada, né, em relação ao nono ano do ensino fundamental, nós absorvemos lá, nós construímos conceitos básicos como, por exemplo, substância pura simples, pura composta. E nós vemos um outro conceito, que é o conceito de misturas, certo? Então, pessoal, aqui no segundo ano nós vamos apenas fazer uma pequena mudança, que é a seguinte: ao invés de chamarmos de misturas, aqui no segundo ano nós denominamos isso de dispersões. Então, na química do segundo ano, uma dispersão é nada mais do que uma simples mistura, né? Seja ela homogênea ou heterogênea. Então, só para recordar conceitos aqui, se você quiser relembrar, é importante, né? Substância pura é aquela na qual, dentro de um sistema, nós temos moléculas completamente iguais umas às outras. Por exemplo, né, fazendo aqui uma representação rápida, digamos aqui que eu tenho um sistema fechado e dentro desse sistema nós temos aqui moléculas de gás oxigênio. Percebam que dentro desse sistema todas as moléculas são iguais. Isso é o que nós denominamos de substância pura. Nesse caso aqui, como ela é formada apenas de um elemento, seria uma substância simples pura. Uma substância pura simples, depende de como é que você quer classificar. Mas, repito, substância pura é quando dentro de um sistema todas as moléculas são idênticas. A partir do momento que no meu sistema, ou a partir do momento que dentro do meu sistema eu passo a ter moléculas diferentes, esse meu sistema já não é mais classificado como uma substância pura. Esse meu sistema é classificado como uma mistura. E repito, no contexto aqui do segundo ano, isso aqui é denominado de dispersão. Tá certo, pessoal? Então, aí o que é que acontece? As dispersões, como eu já havia dito, ou as misturas, elas podem ser classificadas em dois tipos, que nós também já conhecemos lá do primeiro ano, chamadas de misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. Aí o que é que acontece? Qual seria um exemplo de mistura homogênea? Acho que o exemplo mais clássico de todos é a água e o sal. Aqui já vão aparecer, eu já vou apresentar para vocês dois conceitos básicos, a partir dos quais nós já vamos, né, nos familiarizando com o contexto do segundo ano, que é o conceito de dispersante e disperso. Ou, como alguns autores também costumam chamar, solvente e soluto. São termos que de repente até você já viu no primeiro ano, depende de como é que foi a abordagem aí, né, do teu professor, mas é sempre bom lembrar. Então, por exemplo, na dispersão de água com sal, nós dizemos que a água é o dispersante e o sal é o disperso, ou a água é o solvente e o sal é o soluto. Em outras palavras, a água é a substância responsável por dissolver o sal. Por isso ela recebe o nome de solvente ou dispersante. É ela que vai dispersar as partículas de sal. Olhando pelo outro lado, o sal é o disperso, é o soluto. É a substância que vai ser dissolvida pela água. Tá certo? E juntos, os dois formam o que nós denominamos de misturas, ou um exemplo de mistura homogênea. Já quero deixar claro que nesse tipo de sistema estou considerando uma quantidade mínima de sal.
certo? Porque aí alguém pode, né, colocar, mas se eu colocar uma quantidade de sal muito grande, ele não vai dissolver na água, certo? Você está correto. Então eu estou colocando aqui que esse sal está numa quantidade pequena, tá bom? Do outro lado, nós temos então uma mistura heterogênea, que seria no caso água e areia. Novamente, o dispersante é a água, ou o solvente, como você preferir chamar, e o disperso é a areia, no caso, o soluto. Só que, diferentemente do primeiro sistema, aqui não ocorre a formação de uma mistura homogênea. Aqui nós temos uma mistura heterogênea. E aí, qual é a diferença de uma mistura homogênea para uma mistura heterogênea? Bem, o conceito básico diz que uma mistura homogênea é aquela na qual nós temos apenas uma fase. E a heterogênea é aquela que eu tenho duas ou mais fases, certo? Sendo que denominamos de fase a parte visível daquele sistema, ou no caso, a parte visível daquela mistura. Por exemplo, no caso da água com sal, quando o sal se dispersa na água, eu não consigo mais ver o sal. Ele vai formar com a água uma única fase. Já a areia e a água, por mais que eu coloque o sistema sob agitação ou coisa do gênero, a areia não vai se dispersar na água, certo? Ela não vai se dissolver na água. De tal maneira que, mesmo sob agitação, eu consigo visualizar ainda a areia e a água, formando, portanto, o que nós chamamos de duas fases. E por esse motivo é que essa mistura, que essa dispersão aqui, recebe o nome de mistura heterogênea, certo? Então aqui foi só um lembrete rápido aí de alguns conceitos do primeiro ano para a gente dar início aqui à nossa conversa. Então, muito bem. No segundo ano, pessoal, o que é que acontece? Nós vamos fazer uma classificação um pouco mais específica. Então, as nossas misturas, as nossas dispersões serão classificadas em três tipos: solução, dispersão coloidal e suspensões, certo? Então, a partir de agora, nós não temos mais questão de mistura homogênea e heterogênea. Nós temos agora solução, dispersão coloidal e suspensões. E a nossa tarefa nessa aula de hoje é entender como diferenciar essas três coisas, tá certo? E assim, existem diversas maneiras de você fazer essa diferenciação. Eu montei aqui pra gente uma tabelinha com um resumo, né? Que, assim, provavelmente é a forma mais simples de diferenciar essas três categorias, que são exatamente soluções, dispersões e suspensões. Então vamos por partes. Nós vamos analisar aqui, pessoal, três aspectos: o tamanho médio das partículas que estão dispersas, a sua visibilidade e as características das partículas que estão dispersas. Lembrando que partículas dispersas é mais ou menos como se fosse a partícula que foi dissolvida. Por isso, como eu disse, atenção nos conceitos dispersante e disperso, tá certo? Que são palavrinhas, são termozinhos que a gente vai estar utilizando com bastante frequência. Então prestem atenção. Com relação ao tamanho das partículas, o que é uma suspensão? É aquela na qual as partículas são menores do que 1 nanômetro. Não dá para ver essas partículas a olho nu e nem a microscópio, certo? Nem através de um microscópio. São partículas que representam basicamente átomos, moléculas ou íons. E temos aqui como exemplo o sal e a água, ou sal dissolvido em água. Como eu já disse anteriormente, depois que ele se dispersa, depois que ele é dissolvido na água, não dá mais para enxergar. Por esse motivo é que nós dizemos que água e sal representam uma solução, certo? Poderia aqui dar outros exemplos? Sim, poderia. Por exemplo, a questão do
açúcar na água, a questão do álcool na água, ou, resumidamente, o que é uma solução? Fazendo uma conexão aqui com o primeiro ano, se você assim preferir, vai representar uma solução, pessoal, todas as misturas que forem homogêneas. Então, usar a palavra solução e usar o termo mistura homogênea é exatamente a mesma coisa, tá certo? Muito bem. A segunda categoria são chamadas de dispersões coloidais. O que acontece com as dispersões coloidais? As partículas vão de 1 a 1000 nanômetros. Detalhe, mesmo tendo esse tamanho, elas não são visíveis, pessoal, a olho nu. Não dá para a gente ver. Porém, elas se tornam visíveis quando eu olho através de um microscópio. Que tipo de partículas eu tenho nesse sistema? Bem, podem ser moléculas ou íons, sendo que são grandes aglomerados tanto de moléculas como de íons. Ou seja, se no sistema anterior eu tinha essas mesmas coisas, elas estavam bem separadas. Então eu tinha um átomo num canto, ou um átomo no outro, ou uma molécula no canto, uma molécula no outro. Aqui, pessoal, geralmente eu tenho aglomerados de moléculas ou íons, certo? Repito, não visíveis a olho nu, mas visíveis quando eu olho um microscópio. Exemplo, aqui eu coloquei 2, a gelatina dissolvida na água e a maionese. Lá no primeiro ano, geralmente a gente comenta a existência de algumas misturas que são chamadas de falsos homogêneos. Por que seria um falso homogêneo? Porque quando você olha a olho nu, você pensa que é uma única fase. Mas quando olhado a nível microscópico, não é. E quais são os exemplos disso? Bem, eu poderia mencionar aqui o leite, a fumaça. Paulo, e esses são exemplos de dispersões coloidais? São, exatamente esse tipo de sistema. Então aqui, pessoal, o que é uma dispersão coloidal? É aquele sistema que visivelmente, quando você olha, você pensa que é uma mistura homogênea. Mas no fundo, a nível microscópico, ele é uma mistura heterogênea. O sangue também poderia ser classificado nessa categoria, porque, repito, quando você olha para o sangue, você pensa que ele é uma mistura homogênea. Na verdade, ele não é. Então essa é a nossa segunda categoria, chamada de dispersões coloidais. E por último, nós temos as suspensões. O tamanho da partícula é superior a 1000 nanômetros. Atenção agora, são partículas visíveis a olho nu. Essa é a grande diferença em relação às anteriores, que não dava para enxergar, agora aqui eu consigo ver. Basicamente formado por aglomerados de moléculas ou íons. Exemplo disso, a areia na água. Por menor que seja a quantidade de areia que você coloque, você vai conseguir enxergar os pequenos grãozinhos de areia lá na água, já que eles não se dissolvem na água, formando, portanto, o que nós denominamos de suspensões, ou, se você quiser também fazer uma conexão com o primeiro ano, essas aqui são, na prática, as misturas heterogêneas. Ou seja, aquelas que têm duas ou mais fases. Beleza, pessoal? Então, esse é o conceito inicial ou os conceitos introdutórios para que a gente possa começar a trabalhar com as soluções. Repito, muito importante ter em mente os conceitos de dispersante, disperso, soluto, solvente. E aí, na descrição do vídeo e na plataforma, eu vou estar deixando um experimento para você fazer em casa, através do qual você também pode identificar o que é uma solução, uma dispersão coloidal e uma suspensão. É um experimento simples, certo? Que vai ficar aí como atividade complementar da videoaula de hoje. Tá certo, pessoal? Então eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Se você gostou do vídeo, avalie esse vídeo. Se quiser indicar para alguém, fique à vontade. Deixe aí nos comentários o que é que a gente precisa mudar para melhorar. No mais, muito obrigado pela atenção.
tenha uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser.